Fala investidor, crise no Brasil, bolsa despencou, dólar sobe, inflação persistente, Selic 7, 8 até o final desse ano, o executivo brigando com o judiciário, o legislativo ali como se não tivesse nada a ver com o assunto. E aí, até onde essa bolsa pode cair e é hora de comprar ou não é hora de comprar? É sobre isso que eu quero falar contigo nesse vídeo. Existem dois tipos de pessoas que estão assistindo esse vídeo. Tem aquele que já investe em ações, tem aquele que já tem uma ideia de como comprar boas empresas e tem aquele que está ali meio perdido, queria começar, fica lendo muito jornal, fica acompanhando muito noticiário e está perdidaço se é a hora ou não, ou até onde essa crise poderia levar o preço dos ativos. Esse vídeo eu quero fazer, primeiro, para dois pontos. Esclarecer onde devem estar os seus olhos na hora de tomar uma decisão de investimento em ações. E dois, identificar quais ações comprar. O que você deve levar em consideração na hora de comprar uma ação? Bom, você deve ter visto que semana passada o presidente da República, o Bolsonaro, soltou uma carta colocando panos quentes em todo esse conflito institucional, judiciário e executivo. E eu comentei, antes dessa carta sair, na super quarta da semana passada, eu comentei que eu esperava que um dos lados colocasse pano quente, eu esperava que algo acontecesse para diminuir os ânimos. Mas por que eu esperava isso? Porque a situação pós-pandemia, ela é grave. A gente tem inflação alta, desemprego ainda alto, e veja bem, a inflação é um fenômeno mundial, tá? Não é só aqui não, mas a gente tem um desemprego alto. A escalada dos preços afetam os mais necessitados, os mais pobres. E você, ao aumentar uma tensão institucional, bater de frente com os poderes, não é a melhor das soluções, primeiro, para você resolver um problema econômico. Portanto, em algum momento eu esperava que algum dos lados recuasse em favor da economia, em favor daquelas pessoas que ainda precisam do emprego, em favor dessa inflação acelerada e numa possibilidade de um aumento da taxa Selic menor caso a inflação recuasse. Ou seja, não era o momento do embate. Isso é uma visão de cenário, isso é uma visão que você precisa começar a desenvolver para poder montar uma carteira de ações. Ah, Gustavo, mas eu tô longe de pensar dessa forma. Então procura se juntar com pessoas, entrar em grupos que te entreguem esse tipo de informação, que consigam abrir a sua cabeça para que você raciocine mais ou menos assim. Mas veja bem, isso só por isso não seria exclusividade para a tua tomada de decisão. Você não pode tomar a decisão de fazer um investimento em ações baseado que você acha que um dos lados nesse conflito iria colocar panos quentes. Isso é uma cereja para uma análise. Investir em ações é um processo, é uma estratégia que você desenvolve, que você acompanha, que você sempre segue ela, não importa o que aconteça. E pelo passado, pelo histórico, toda vez que nós temos uma crise institucional, nós temos oportunidade. E aí, essa oportunidade você alia, com a sua qualidade na hora de escolher os ativos e a paciência. Deixa eu refrescar a sua memória. Vamos lá, impeachment da Dilma. A bolsa despencou, caía a todo momento. O Brasil ia acabar? Não. Passamos pelo impeachment, processo doloroso, e a bolsa voltou a subir. Crise dos caminhoneiros, lá 2018, se eu não me engano, a paralisação dos caminhoneiros. Eu estava em São Paulo, eu fiquei preso em São Paulo, porque eu me lembro que estava acabando até a gasolina para as aeronaves, né? E eu não teria nem como pegar o voo. Naquele momento a bolsa despencava, muita gente aflita, gente que naquele momento queria vender posição, e agora eu queria proteger minha carteira. O que aconteceu logo depois? Voltou muito rápido. Vocês devem lembrar ou se não estavam no mercado, podem pesquisar, que ficou conhecido como Joesley Day. Pois é, no dia a bolsa cai absurdamente e o dólar dispara, para uma semana depois já está tudo normalizado. Portanto, a crise institucional como medida da sua tomada de decisão, pelo contrário, ela deveria servir como uma abertura de oportunidade para você comprar mais ações. Porque, realmente, a crise institucional faz um preço, mas não é um preço estrutural no valor das ações. É um preço momentâneo. Existem outras coisas por trás que acabam tirando o valor das ações no curto prazo, mas fica para um outro vídeo. Portanto,
ao dissipar a crise ou reduzir a extensão, o mercado está como uma mola comprimida. Você vai soltar e aquilo dispara. Não foi à toa que no dia da carta, na semana passada, a bolsa que vinha caindo 1%, fechou subindo acho que com 1 ou 2% em questão de 15, 20 minutos de pregão. Mas, beleza, Gustavo, eu entendi que é uma oportunidade. Mas como é que eu identifico essas oportunidades? Dá uma olhada no que eu vou colocar aqui e eu vou pedir para o editor depois colocar na tela como um todo. Isso daqui é um gráfico histórico desde 2001 do preço sobre lucro da Bolsa Brasileira. O que ele quer dizer? Eu explico tudo isso dentro do FIA Black, que é um treinamento completo que eu faço com o acompanhamento dos meus alunos, que inclusive a gente está com a jornada do investidor de alta performance em aberta. A gente tem 4 vídeos inéditos para você assistir, depois eu abro vagas para o FIA Black, caso você queira virar o meu aluno. Mas o que é esse gráfico aqui? Basicamente ele te mostra a relação do preço das ações com o lucro dessas empresas. Se o preço cai e o lucro sobe, esse indicador começa a despencar. E ele é uma medida de toda a nossa bolsa. Você vai reparar que aqui em 2008 ele atingiu um fundo. Foi cotado mais ou menos a 7 vezes esse múltiplo. Depois nós tivemos uma nova queda, que foi em 2010, mais ou menos 9 vezes o lucro a bolsa estava trabalhando. Depois, no impeachment, esse mesmo indicador baixou para 9 vezes, ou seja, foram momentos onde você viu a oportunidade. Durante essa crise que a gente vivenciou em 2020, esse indicador foi para 8,5 mais ou menos. E nesse momento, ele está trabalhando abaixo de 7 vezes, 6,8 vezes o valor, ou seja, níveis inferiores ao de 2008. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que em termos de fundamento, preço e lucro, as ações brasileiras elas estão baratas, ou seja, os preços caíram e houve uma recuperação dos lucros. Foi a chamada recuperação em V que o Paulo Guedes falou. Ou seja, a crise institucional continuou fazendo o preço para baixo, mas a economia real, aquela que interessa para o investidor em ações, ela está recuperando, ela está pujante. Tivemos dados do varejo positivos, tivemos dados de crescimento do PIB positivos. Alguns fatores ainda impactam, né? Inflação, desemprego, uma possível alta mais forte da Selic, tudo isso com certeza tira preço no curto prazo. Mas o que você deve olhar, ou seja, o desempenho de um grupo de empresas, esse continua intacto com todo esse problema institucional. Mesmo porque do presidente brigar com o STF ou o STF brigar com a Câmara, com o Senado, isso não muda preço de empresa. A empresa vai continuar produzindo, vai continuar vendendo. O que muda preço mesmo é a economia, é o número de empregos, é a renda, e isso muda o desempenho de uma empresa. Agora, se existe um atrito entre judiciário, executivo e legislativo, isso não interfere no valuation de nenhuma companhia. Claro, no curto prazo faz preço, tira preço, que é diferente de valor, mas não tira valor. Toda vez que você vê o preço sendo retirado da bolsa, ou seja, o preço cai e o valor permanece, você vai lembrar, isso é uma oportunidade. A gente vai falar mais sobre isso na jornada do investidor de alta performance e eu abordo isso bem fundo e você vai aprender isso dentro do nosso FIA Black. Gostou desse vídeo? Curte, se inscreva no canal, compartilha e toda vez que você ficar lendo sobre crise, aprenda a analisar com outro prisma, com o prisma de investidor e não com o prisma emocionado, né, com um prisma político, com o que você gostaria que acontecesse. Porque para investir em ações não é o que você gostaria que acontecesse, mas é o cenário que você consegue desenhar e ele vai se materializando. Você deixa de ser torcedor e passa a ser um investidor consciente e profissional. Grande abraço, investidor. A gente se fala no próximo vídeo.